Viver sozinho não é apenas trocar de endereço ou sair da casa dos pais. É atravessar um limiar invisível, uma espécie de rito de passagem que a maioria evita. Não por falta de oportunidade, mas por medo. Medo do silêncio, medo da ausência, medo de encarar a si mesmo sem distrações. Enquanto muitos se cercam de barulho, de rotinas compartilhadas, de interações constantes, outros respondem a um chamado interno, um chamado por algo maior, a liberdade. A solidão escolhida, longe de ser castigo, passa a ser território fértil para o florescimento da autonomia. É nesse ambiente que a verdadeira transformação começa. Imagine-se em alto mar, completamente, só nada além da imensidão à sua volta. No início, o desespero parece inevitável, sem rota clara, sem alguém para guiar, sem apoio. A vulnerabilidade toma forma, e o medo se apresenta com força. Mas então algo muda. Aos poucos você começa a ouvir os próprios pensamentos com mais nitidez. A depender apenas de si, nasce um senso de confiança que antes dormia sob a proteção das conveniências sociais. Descobre-se, assim, que o único território verdadeiramente controlável é o próprio interior. É aí que morar sozinho deixa de ser desafio e se torna descoberta. As paredes que antes pareciam frias começam a ganhar calor. O silêncio, incômodo no início, revela uma voz esquecida, a sua. A ausência de companhia deixa espaço para a ação de introspecção. E com o tempo, entende-se o que tantos evitam: a solidão é um privilégio. Um ambiente onde se pode crescer sem interrupções, curar feridas sem interferências e reencontrar a própria essência sem ruídos. Um antigo mestre do estoicismo já dizia que a maior desgraça não é estar só, mas ser incapaz de aproveitar a solidão. A maioria teme esse estado porque nunca enfrentou os próprios pensamentos com coragem. Essa é a realidade que poucos querem encarar. Muitos só se sentem vivos na presença de outros, na aprovação alheia, na distração constante. Mas quem mora sozinho passa por um processo que vai além da logística de uma casa. É uma transformação, uma espécie de prova silenciosa que distingue os fortes dos fracos, os preparados dos dependentes. Morar sozinho testa sua disciplina, sua inteligência emocional, sua autonomia. É um campo de treinamento interno onde cada falha é sua responsabilidade e cada acerto sua conquista. Não há como terceirizar o próprio equilíbrio emocional quando se está só. A chave para vencer esse desafio está na perspectiva. A solidão pode parecer um fardo se você não estiver pronto. Mas, se for compreendida como aliada, ela se transforma no maior mestre. Ensina a olhar para dentro, a desenvolver autossuficiência, a construir confiança. As lições que nascem desse processo não se encontram em livros ou conselhos. Elas emergem da prática diária de lidar com o silêncio, com a ausência, com a liberdade de errar e aprender sem plateia. Morar sozinho é um espelho. Mostra com nitidez quem você é quando ninguém está olhando. Epicteto dizia que não é o que acontece com você que importa, mas como você reage ao que acontece. Morar sozinho é a prova viva dessa filosofia. Tudo depende de como você encara a experiência. Se você a vê como abandono, ela será uma prisão. Mas se você a vê como uma chance de crescimento, ela será libertação. Marco Aurélio reforçava: a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. E quando se vive sozinho, essa verdade se torna palpável. Porque no fim das contas, a forma como você vive sua solidão define o tipo de pessoa que você vai se tornar. Morar sozinho revela outra verdade poderosa. É um teste constante de força emocional. É fácil parecer estável quando há sempre alguém por perto, quando vozes preenchem os espaços vazios e há uma rede pronta para te segurar nas quedas. Mas e quando tudo desaparece? Quando o eco do seu próprio caminhar é o único som da casa? Nesse momento, seu verdadeiro eu emerge. Não dá mais para esconder inseguranças por trás de sorrisos sociais ou se distrair com a rotina alheia. É só você e aquilo que você sente. Cru, nu, inevitável. O silêncio não perdoa. Máscaras.
Ele amplifica o que você tenta esconder. Se existe medo, ele vai gritar. Se há insegurança, ela se tornará ensurdecedora. Mas se você for capaz de encarar isso com coragem, se tiver a disposição de transformar essa vulnerabilidade em autoconhecimento, então você encontra um tipo de força que ninguém pode te tirar. Porque não há coragem maior do que permanecer firme, mesmo quando tudo que te sustentava desapareceu. E isso só acontece quando você aceita conviver com o vazio sem tentar preenchê-lo com qualquer coisa, ou qualquer um. Há um equívoco comum que leva muita gente a temer a solidão, confundi-la com isolamento. Isolamento é desconexão do mundo. Solidão, quando bem vivida, é reconexão consigo mesmo. Estar só não significa estar abandonado. Na verdade, é o oposto. Estar só pode significar estar finalmente inteiro. Um tempo e um espaço para curar, para entender, para construir uma base sólida sem interferências. Marco Aurélio, em sua sabedoria estoica, dizia que a qualidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Quando você mora sozinho, essa frase vira um lembrete diário. A mente vira seu templo, ou sua prisão. A maneira como você lida com a sua própria companhia define sua relação com o mundo. Se você não consegue passar um fim de semana consigo mesmo sem sentir angústia, algo precisa ser revisto. Afinal, como pode ser um bom parceiro, amigo ou profissional, se não consegue ser bom para si primeiro? Morar sozinho confronta essas questões com uma franqueza que a convivência muitas vezes esconde. Ele te força a encarar suas falhas e seus vícios emocionais sem distrações e, ao mesmo tempo, oferece a chance de recomeçar, de construir uma nova relação com quem você é de verdade. Viver só não é sobre se afastar das pessoas, mas sobre não depender delas para se sentir inteiro. É aprender a amar sua própria presença, a respeitar seu espaço, a cuidar de si com a mesma dedicação que cuidaria de alguém querido. Muitos evitam esse caminho porque ele exige responsabilidade. É mais fácil colocar a culpa na ausência de outros do que assumir a responsabilidade pela própria inquietação. Mas quem atravessa esse processo se transforma, deixa de ser refém da companhia alheia e passa a ser senhor de si mesmo. É uma libertação silenciosa, mas profunda. Aos poucos, percebe-se que a liberdade conquistada não está só nas decisões do dia a dia, mas no poder de ser quem você é, sem precisar explicar nada para ninguém, acordar na hora que quiser, comer o que desejar, fazer silêncio ou ouvir música alta, criar uma rotina que faz sentido só para você. Esse tipo de liberdade é rara, e morar sozinho oferece isso de bandeja. E mais do que isso, mostra que a verdadeira liberdade, como ensina o estoicismo, não vem de fazer o que quiser, mas de dominar a si mesmo. É isso que você começa a experimentar quando não há mais ninguém dizendo como viver. Morar sozinho também escancara uma oportunidade valiosa que poucos experimentam com profundidade: o autoconhecimento real. Não aquele autoconhecimento superficial baseado em testes online ou frases prontas, mas o que vem de observar, dia após dia, seus próprios comportamentos, manias, hábitos, reações e silêncios. Quando não há ninguém para apontar seus erros, você passa a reconhecê-los. Quando não há ninguém para agradar, você começa a entender o que realmente te agrada. A solitude revela nuances do seu ser que a convivência abafa, e cada descoberta se transforma em uma peça do quebra-cabeça da sua identidade. Sócrates, em sua máxima, "Conhece-te a ti mesmo", talvez nunca tenha sido tão atual quanto nos dias de hoje, em que somos constantemente bombardeados por estímulos externos. Mas quando se vive sozinho, sem distrações constantes, você finalmente escuta sua própria voz. Descobre gostos que jamais percebeu. Identifica padrões de comportamento que se repetem. Entende o que te irrita, o que te acalma, o que te move. É como passar a enxergar-se com uma lupa. E para alguns, isso assusta. Porque se ver de verdade exige coragem e maturidade para aceitar o que encontra. Nesse processo, os espelhos mais reveladores não são os de vidro, mas os do cotidiano. A procrastinação sem desculpas,
a bagunça que ninguém mais pode ter causado, a solidão que bate sem alguém para culpar, a falta de motivação em um dia qualquer, que só você pode superar. Tudo isso te obriga a se encarar. Não há para onde fugir. E é aí que você começa a distinguir o que é parte da sua essência e o que foi imposto pelo ambiente, pela criação, pelas expectativas sociais. Você se desnuda das influências externas e começa, finalmente, a escolher conscientemente quem quer ser. O estoicismo ensina que devemos aceitar aquilo que está sob nosso controle e abandonar a luta contra o que não podemos mudar. Morar sozinho te mostra exatamente o que está sob seu controle. Suas ações, seus hábitos, sua disciplina, sua forma de reagir. Você percebe que sua rotina, sua alimentação, sua limpeza, sua organização e até seu lazer dependem exclusivamente de você. Isso é libertador e também assustador. Mas com o tempo, você vai percebendo que essa autonomia é uma das formas mais profundas de respeito por si mesmo. Há quem evite ficar só porque teme o que vai encontrar no silêncio, mas é justamente nesse silêncio que você aprende a se escutar, a distinguir os seus pensamentos dos pensamentos herdados, a diferenciar desejos genuínos de desejos plantados pela comparação social. É no isolamento que você entende o que te traz paz de verdade. Muitas das angústias que carregamos vêm de viver no ritmo dos outros, nos moldando a padrões que não fazem sentido para nós. Morar sozinho é a chance de quebrar esse ciclo e reconstruir algo autêntico. Marco Aurélio escreveu que a alma se torna aquilo com que se alimenta. E quando você mora sozinho, essa frase deixa de ser metáfora e se torna observação prática. Aquilo que você consome, seja alimentação, conteúdo, pensamentos ou hábitos, molda sua mente com uma clareza impressionante. Você percebe o impacto direto de suas escolhas. A paz ou o caos do ambiente refletem a ordem da sua mente. O que lê, o que assiste, o que ouve, tudo isso influencia quem você é quando ninguém está te vendo. E nesse contexto, o autoconhecimento deixa de ser luxo e passa a ser sobrevivência emocional. O silêncio, que tanto assusta quem ainda não se conhece, se revela como um mestre poderoso para quem mora sozinho. Em um mundo saturado por notificações, conversas superficiais e barulhos constantes, encontrar-se em um espaço onde só os seus pensamentos têm voz é um privilégio raro. No começo pode parecer incômodo. Há uma inquietação natural quando o som do ambiente cessa, mas com o tempo, esse silêncio se transforma em território fértil para a introspecção. É nele que nascem as reflexões mais honestas, as ideias mais profundas e as decisões mais conscientes. Muitos fogem do silêncio porque temem o que ele pode revelar. Há quem só se sinta seguro cercado por ruídos, mesmo que vazios. Música alta, televisão ligada, redes sociais em fluxo contínuo. Mas tudo isso serve apenas para esconder o que está dentro. Quando essas distrações desaparecem, surge o desconforto de olhar para si mesmo. Porém, é exatamente nesse espaço que começa a verdadeira transformação. O silêncio se torna uma ferramenta. Ele ajuda a entender os próprios desejos, a reconhecer os próprios limites e a ouvir aquela voz interior que sempre foi abafada pelo ruído do mundo. O estoicismo valoriza a introspecção como um caminho para a liberdade. Sêneca afirmava que o homem que vive para si é verdadeiramente livre. E essa liberdade nasce da capacidade de estar bem na própria companhia. Morar sozinho te ensina isso na prática. Sem precisar da validação constante dos outros, você começa a se sustentar emocionalmente. Aprende a confiar nas próprias decisões, a refletir antes de reagir, a observar antes de falar. Isso é mais do que maturidade, é força emocional consolidada. E ela só nasce quando você se permite ouvir no silêncio quem você realmente é. Além da clareza emocional, o silêncio também fortalece a disciplina mental. Ele te permite filtrar o que entra na sua mente. Você deixa de ser obrigado a participar de conversas inúteis, de discussões que não levam a lugar nenhum, de ambientes barulhentos que drenam energia.
quando mora sozinho, você escolhe com o que se conecta. E essa escolha, aparentemente simples, muda tudo. A qualidade da sua atenção melhora, sua mente fica mais limpa, mais focada, e o resultado é uma paz interior que não se encontra em ambientes lotados. Mas não se trata apenas de afastar o ruído externo. O maior desafio é acalmar o ruído interno. Aqueles pensamentos ansiosos, julgadores repetitivos. Eles não se calam facilmente. Mas quando você cria o hábito de viver em silêncio, de se escutar com atenção, começa a identificar esses padrões mentais. E mais do que isso, começa a transformá-los. Percebe o que é real e o que é medo, o que é urgente e o que é distração. O silêncio vira o cenário onde você treina sua mente a ser mais leve, mais clara, mais sua. Poucos dominam esse poder. A maioria segue correndo, distraída, reagindo a estímulos sem parar para pensar. Mas quem aprende a estar em paz no silêncio se torna mais forte do que parece. Porque essa força vem de dentro. Não depende de ninguém. Não precisa ser exibida. É uma estabilidade serena, construída aos poucos entre uma manhã silenciosa e uma noite de reflexão. Quem domina o silêncio, domina a si mesmo. E quem domina a si mesmo, como dizem os estoicos, é invencível diante da vida. Viver sozinho também ensina com brutal honestidade o verdadeiro significado da palavra responsabilidade. Não há mais ninguém para lembrar das contas a pagar, das tarefas domésticas, da geladeira vazia ou da luz que ficou acesa. O que antes era dividido ou delegado agora é completamente seu. Se algo quebra, é você quem conserta. Se a comida acaba, você precisa providenciar. Se a casa está uma bagunça, não há quem culpar. Isso pode parecer pesado no início, mas logo se percebe. Essa autonomia é uma dádiva disfarçada. É nesse contexto que nasce a verdadeira independência. Independência não é apenas ter liberdade para fazer o que quiser. É ter maturidade para lidar com as consequências do que escolhe fazer. É assumir o controle da própria vida e parar de esperar que alguém venha resolver os problemas por você. Morar sozinho te força a desenvolver competências que a vida em conjunto muitas vezes suaviza. Saber cozinhar, limpar, organizar, planejar, administrar o tempo e o dinheiro. Essas não são tarefas banais. São habilidades fundamentais para quem deseja viver de forma digna, autônoma e consciente. E quanto antes se aprende isso, mais sólido se torna o caminho. O estoicismo nos lembra que devemos aceitar a realidade como ela é e agir sobre aquilo que está ao nosso alcance. Epicteto dizia: nenhuma coisa grande é criada de repente. E essa máxima se encaixa perfeitamente na jornada de quem vive só. A independência não surge num estalo, ela é construída, tarefa por tarefa, hábito por hábito. É quando você começa a perceber que pequenas atitudes, como arrumar a cama, lavar a louça, planejar as refeições, têm impacto direto na sua disposição mental e emocional. A organização externa gera clareza interna, e essa clareza vira combustível para a sua evolução. Quem negligencia essas pequenas responsabilidades logo percebe o preço: contas acumuladas, caos doméstico, desorganização mental, estresse desnecessário. Viver sozinho te ensina com o tempo que cada pequeno esforço de hoje evita um grande problema amanhã. Procrastinar uma tarefa simples pode se tornar um transtorno. Ignorar um hábito ruim pode virar um padrão destrutivo. Mas, ao mesmo tempo, cada pequena vitória também se soma. Quando você percebe que é capaz de manter sua casa em ordem, de resolver seus próprios problemas, de se sustentar emocionalmente, algo poderoso acontece. Você começa a confiar em si mesmo. Essa autoconfiança é silenciosa, mas transformadora. Não se trata de arrogância nem de orgulho vazio, mas de uma sensação de firmeza. Uma convicção de que, mesmo nos momentos difíceis, você é capaz de lidar com o que surgir. E isso não significa que você deve viver isolado ou rejeitar ajuda. Significa apenas que sua felicidade e seu equilíbrio não estão nas mãos dos outros. Você passa a se bastar. E isso muda tudo. Deixa de depender da boa vontade alheia para se sentir bem.
Deixa de colocar sua paz na instabilidade dos relacionamentos, das expectativas e das frustrações. Com o tempo, o espaço onde você mora deixa de ser apenas um local para dormir ou comer. Ele se transforma numa extensão da sua personalidade. Cada escolha que você faz, o jeito como organiza os móveis, os objetos que mantém por perto, o que prioriza na sua rotina, tudo isso passa a refletir quem você é. Morar sozinho te permite criar um ambiente que te fortalece, que te representa, que te acolhe. Um lugar onde não há interferências externas, onde cada detalhe é fruto da sua vontade. E nesse processo, você aprende que cuidar da casa é, na verdade, cuidar de si mesmo. O espaço que você habita quando mora sozinho deixa de ser neutro. Ele se torna um reflexo direto da sua essência, da sua disciplina, da sua forma de ver a vida. A casa vira espelho. Se você é organizado, ela transmite isso. Se é caótico, isso também aparece. E mais, se você busca paz, a forma como organiza, seu ambiente vai expressar essa busca. Por isso, morar sozinho não é só sobre ter um teto, é sobre criar um ambiente onde sua identidade tem espaço para florescer, sem concessões, sem ruídos, sem interferência de outros estilos ou hábitos. Quando se vive com alguém, as decisões sobre o espaço são compartilhadas. As escolhas se diluem, mas ao viver só, cada detalhe passa a ser seu. A cor das paredes, a disposição dos móveis, os objetos que ficam à vista, tudo fala sobre você. E essa percepção vai além do estético. Segundo o estoicismo, devemos buscar harmonia e equilíbrio em todas as áreas da vida. Sêneca dizia: a ordem na casa reflete a ordem na mente. E de fato, um ambiente bagunçado, desorganizado ou poluído visualmente gera confusão mental. Já um espaço limpo, claro e funcional inspira serenidade e foco. Por isso, manter a casa em ordem não é um capricho, é um ato de respeito por si mesmo. É criar com as próprias mãos um santuário onde sua mente pode repousar, um lugar onde você se fortalece em vez de se esgotar, um lar onde há espaço para crescer, refletir e descansar, sem precisar se adaptar ao ritmo de ninguém. Morar sozinho te dá esse poder, e junto com ele vem a responsabilidade, manter o espaço saudável, funcional e coerente com os valores que você quer viver. Porque sua casa fala com você o tempo todo, e o que ela diz influencia diretamente o que você sente. A rotina doméstica, nesse contexto, deixa de ser uma obrigação mecânica e passa a ser uma prática de presença. Ao varrer o chão, você está limpando também os excessos da mente. Ao organizar suas coisas, está organizando seus pensamentos. Cada pequeno cuidado que você tem com o ambiente onde vive se reflete em como você cuida de si. Isso é filosofia prática. É o estoicismo em ação, vivido no dia a dia, sem a necessidade de grandes discursos. Você age sobre o que está ao seu alcance e transforma a realidade ao seu redor, uma tarefa por vez. Essa conexão entre ambiente e mente é muitas vezes subestimada. Mas quando você mora sozinho, ela fica evidente. Um quarto bagunçado tende a gerar cansaço. Uma sala escura pode aumentar a melancolia. Uma cozinha organizada inspira melhores escolhas alimentares. Tudo está conectado, e você começa a perceber como pequenas mudanças no ambiente causam grandes mudanças no seu estado emocional. É por isso que morar sozinho é também um convite à consciência. Você passa a viver com mais intenção, escolhendo com mais clareza o que manter por perto e o que precisa deixar para trás. E o mais importante, esse ambiente se torna um ponto de partida para todas as outras áreas da sua vida. Quando sua casa está em ordem, suas ideias fluem com mais leveza, suas decisões se tornam mais acertadas, sua energia se preserva, e sua paz interior deixa de ser uma exceção e passa a ser o padrão. Tudo isso nasce do simples, do cotidiano, do invisível, aos olhos apressados. Morar sozinho quando vivido com consciência é a oportunidade de transformar o lar em um espelho limpo da sua alma. Um espelho que não mente, não esconde e não engana.
apenas revela e fortalece. Viver sozinho também revela, de forma muito clara, o valor do tempo. Sem interrupções constantes, sem obrigações sociais impostas, sem a presença de terceiros, ocupando seu espaço, você passa a perceber o tempo de outra forma. Cada minuto se torna mais nítido, cada hora mais valiosa. Muitos passam a vida se doando para o que não importa, entregando tempo a conversas vazias, distrações improdutivas e obrigações que não fazem sentido. Morar sozinho muda esse cenário. Você ganha a chance de construir uma rotina baseada no que realmente importa. E isso é um dos maiores luxos da vida moderna. Ao não precisar dividir seu tempo com as demandas de outras pessoas dentro de casa, você começa a perceber quantas horas estavam sendo drenadas sem que se desse conta. A liberdade de escolher o que fazer com cada parte do seu dia é libertadora, mas exige responsabilidade. O estoicismo ensina que devemos focar apenas no que está sob nosso controle, e o tempo é um dos poucos recursos que realmente nos pertencem. Marco Aurélio escreveu: "Não desperdice o que resta da sua vida se preocupando com o que os outros fazem." Quando se mora sozinho, essa frase vira um guia diário. Cada hora investida em si mesmo se transforma em crescimento. Ler um bom livro, estudar, praticar um hobby, organizar a casa, refletir. Tudo isso passa a ser parte da sua rotina, se você souber aproveitar o tempo que tem. O silêncio da casa vazia se torna cenário para concentração profunda. A ausência de distrações vira uma aliada. Você percebe que pode evoluir mais em uma tarde sozinho do que em semanas inteiras ocupadas com distrações sociais. Mas isso só acontece quando há intenção, quando há clareza de propósito, quando você decide usar o tempo como ferramenta e não como fuga. Mas essa liberdade também vem com um alerta. Se você não tiver disciplina, o tempo escorre pelas mãos. Sem ninguém para observar ou cobrar, a tendência à procrastinação pode se instalar silenciosamente. Um vídeo a mais, um cochilo a mais, depois eu faço, que se arrasta por dias. Por isso, morar sozinho também é um treino de autorresponsabilidade com o tempo. É aprender a construir uma rotina que não depende de vigilância externa. É transformar o tempo livre em tempo produtivo. Não necessariamente no sentido de produtividade mecânica, mas no sentido de se desenvolver, de evoluir, de cultivar aquilo que importa. O tempo que antes era tomado por compromissos sociais ou obrigações familiares se torna um território neutro, pronto para ser preenchido por escolhas conscientes. E essas escolhas moldam sua mente. Se você escolhe preencher seus dias com hábitos saudáveis, estudos e silêncio criativo, sua mente se expande. Se, ao contrário, preenche com distrações e hábitos que só entorpecem, ela se contrai. Morar sozinho, nesse sentido, é também uma escola sobre como usar a própria liberdade com sabedoria, porque cada minuto mal utilizado é um minuto desperdiçado e ninguém poderá recuperá-lo depois. A verdade é que o tempo, quando usado com intenção, se torna seu maior aliado. Ele cura feridas emocionais, fortalece hábitos, constrói conhecimento, traz clareza. Mas ele só faz isso se você permitir. Viver sozinho é a oportunidade perfeita para aprender a conviver com o tempo sem medo, sem pressa, sem fuga. É um convite a desacelerar para avançar com firmeza. E quando você domina esse fluxo, descobre um segredo que poucos conhecem. O tempo dedicado a si mesmo nunca é tempo perdido. É investimento, é maturidade, é evolução. Com o tempo, viver sozinho deixa de ser apenas uma condição e se transforma em um estilo de vida consciente. Você começa a perceber que há um ritmo próprio, uma cadência mais serena no cotidiano, quando ele não é pautado pelas necessidades dos outros. Isso não significa egoísmo, mas presença. Significa viver no tempo certo, comer quando se tem fome, dormir quando o corpo pede, falar apenas quando se tem algo verdadeiro a dizer. Morar sozinho te reconecta com um modo de viver mais autêntico, mais atento aos próprios ciclos e menos influenciado pela correria imposta pelo mundo. Lá fora,
O estoicismo ensina que devemos viver de acordo com a natureza, e isso inclui reconhecer nossas reais necessidades. Muitas vezes, quando estamos sempre cercados de pessoas, acabamos nos adaptando a rotinas que não são nossas, a ritmos que nos adoecem, a pressões silenciosas que minam nossa energia. Quando você mora sozinho, essas pressões se dissolvem. Pela primeira vez, você pode se perguntar com sinceridade: o que eu realmente preciso? O que me faz bem? O que é excesso? O que é essencial? E as respostas que antes estavam abafadas começam a surgir naturalmente, sem ruídos, sem interferência. A partir dessas respostas, você começa a fazer escolhas mais alinhadas com seus valores. Pode decidir mudar sua alimentação, reorganizar seus horários, abandonar hábitos antigos ou construir novos. Pode deixar de assistir televisão e passar a ouvir música clássica. Pode trocar o sofá por uma esteira de meditação. Ninguém vai te julgar. Ninguém vai interromper. Essa liberdade de moldar sua rotina de acordo com quem você realmente é, talvez seja um dos maiores presentes de viver só. Porque ela abre espaço para uma reforma silenciosa, um renascimento interno, que só floresce quando você tem tempo e paz suficientes para se escutar. Essa transformação atinge, inclusive, a forma como você lida com as emoções. Quando se vive com outros, há uma tendência a distrair-se das próprias dores, ou a escondê-las para não incomodar. Ao morar sozinho, não há para onde fugir. A tristeza bate, você a sente. A ansiedade aparece, você observa. Não há distrações automáticas. E esse contato direto com as próprias emoções, por mais desconfortável que pareça, é profundamente curativo. Porque ele permite que você conheça suas reações, compreenda suas raízes e, aos poucos, desenvolva uma inteligência emocional que antes não era necessária. Não há mais a necessidade de disfarçar o cansaço com sorrisos, nem de ignorar uma crise só porque alguém está por perto. A autenticidade emocional passa a ser prática cotidiana, e essa prática, com o tempo, te torna mais estável, mais calmo, mais sensato. Você começa a entender que sentir não é fraqueza, é parte do processo de viver com integridade, e que quem acolhe suas próprias dores, em silêncio e com responsabilidade, se torna mais forte do que aquele que as empurra para debaixo do tapete. Morar sozinho é, portanto, uma iniciação à maturidade emocional. Nesse caminho de autoconhecimento, silêncio e reinvenção, uma nova versão de você começa a emergir. Uma versão mais real, menos dependente de máscaras, mais conectada com valores profundos. Você deixa de ser alguém moldado pelas circunstâncias e passa a ser um arquiteto da própria existência. O que antes era um simples endereço se torna um centro de transformação. E o que antes era solidão passa a ser liberdade. Uma liberdade que não grita, mas ensina. Que não afasta, mas aproxima você de si mesmo. É nesse cenário que começa a surgir o verdadeiro sentido de estar só. Estar inteiro. Ao longo dessa jornada de morar sozinho, você inevitavelmente se depara com a questão da autossuficiência emocional. Não há ninguém para validar suas escolhas, para te aplaudir nas pequenas vitórias ou te consolar nos dias ruins. E isso, em um primeiro momento, pode parecer cruel. Afinal, estamos acostumados a buscar amparo nas pessoas ao redor. Mas pouco a pouco você percebe que esse espaço de silêncio e ausência é também onde nasce a verdadeira força. É quando você descobre que pode se acolher, se encorajar, se reconstruir, sem depender de terceiros para isso. O estoicismo propõe que a verdadeira liberdade está em não ser escravo das emoções nem dos desejos alheios. E viver só te ensina isso na prática. Quando você não tem com quem dividir a frustração ou pedir colo, precisa desenvolver recursos internos. Aprende a reconhecer quando está caindo em padrões de pensamento negativos. Aprende a pausar, respirar, reavaliar. Aprende a encontrar equilíbrio dentro de si, sem precisar correr para fora sempre que algo desanda. Isso não é frieza, é autonomia emocional. Uma qualidade rara, mas profundamente libertadora. Morar sozinho também te leva a perceber o quanto antes você terceirizava responsabilidades emocionais.
Esperava que o outro te motivasse, que o outro te acalmasse, que o outro te organizasse. Mas agora, essas tarefas são suas. Se você não se motiva, nada acontece. Se não se organiza, tudo desanda. Isso exige maturidade e, ao mesmo tempo, te fortalece como poucas experiências são capazes de fazer. Quando você percebe que consegue enfrentar um dia ruim, atravessar uma crise de ansiedade ou manter a disciplina mesmo sem aplausos, sua autoestima se torna inabalável. E é nesse ponto que você começa a se tornar mais seletivo com o mundo lá fora. Não por arrogância, mas por clareza, porque agora você sabe o que precisa, o que deseja e o que não tolera. Já não aceita qualquer relação só para não ficar só. Já não entra em acordos que te diminuem. Já não se submete a dinâmicas que te machucam. Morar sozinho te mostra que a pior solidão é estar mal acompanhado e que a melhor companhia do mundo começa com a sua própria. Quando você aprende a se bastar, passa a buscar conexões verdadeiras, não muletas emocionais. Essa maturidade também afeta sua postura diante da vida. Você começa a fazer escolhas mais conscientes, com menos pressa e mais profundidade. Já não aceita qualquer convite só para preencher o tempo. Já não se dispersa com promessas vazias. Sua atenção se torna mais valiosa, sua energia mais protegida. Porque agora você entende o custo de desperdiçá-las. Ao morar sozinho, você aprende a honrar seu tempo, sua paz e sua saúde mental. Aprende a dizer não sem culpa. Aprende a priorizar o que te faz crescer. E isso é revolução pessoal. Esse processo de fortalecimento interno não é imediato. Ele acontece aos poucos, no acúmulo dos dias silenciosos, das decisões solitárias, das reflexões sinceras. Mas o resultado é profundo. Você se torna alguém mais centrado, mais íntegro, mais dono de si. E isso se reflete em tudo. Na forma como você se comunica, como você se relaciona, como você enfrenta os desafios. O que era apenas um estilo de vida se transforma em uma filosofia prática. Morar sozinho passa a ser não apenas uma fase, mas uma escolha consciente de construir-se por dentro, com verdade, com firmeza e com liberdade. Ao consolidar sua rotina vivendo sozinho, você começa a perceber que o tempo, o silêncio, o espaço e a liberdade não são meros recursos neutros, mas moldam diretamente seu caráter. Cada escolha, desde o que você come até a hora que decide acordar, passa a ter peso. Nada está mais sendo feito no modo automático, porque não há ninguém ditando o ritmo. E essa autonomia traz um senso de responsabilidade que vai muito além do prático. Ela te ensina que o modo como você cuida de si mesmo em todos os níveis reflete quem você é quando ninguém está vendo. Essa é uma lição profunda, que só se aprende no convívio consigo mesmo. E ela é reforçada por uma máxima estoica, essencial. O caráter se revela nas ações diárias. Sêneca dizia que uma vida bem vivida não depende de grandes feitos, mas de viver bem cada instante. Ao morar sozinho, você se vê diante de uma série de escolhas pequenas que, somadas, constroem sua vida. Levantar cedo ou dormir até tarde, fazer exercício ou ceder à preguiça, preparar uma refeição saudável ou comer qualquer coisa, organizar o espaço ou deixar o caos se acumular. Cada decisão molda seu futuro, e principalmente molda você. E o interessante é que na solidão não existe plateia. Ninguém está te observando, te cobrando ou te parabenizando. Isso exige um tipo especial de disciplina, a disciplina silenciosa. Aquela que nasce do respeito por si mesmo e não da necessidade de agradar ou de parecer correto aos olhos dos outros. É aí que a verdadeira integridade se fortalece. Você passa a agir de forma coerente mesmo quando ninguém está vendo. E essa coerência é o que traz paz, estabilidade e confiança. Porque você não está mais interpretando papéis, está vivendo com verdade. Nesse processo, surge uma percepção muito clara. A sua vida é sua obra. Morar sozinho é como ter um ateliê pessoal onde você pode esculpir sua rotina, seus hábitos e sua mentalidade com liberdade total. Mas também com total responsabilidade. Não dá para culpar ninguém quando as coisas não vão bem.
E isso, em vez de pesar, liberta. Porque ao entender que tudo depende de você, você também entende que pode transformar tudo. Não existe mais a ilusão de que a culpa é do outro, do ambiente, das circunstâncias. Existe a realidade de que você é o autor da sua própria história. Essa consciência muda profundamente sua relação com o mundo. Você passa a se posicionar com mais firmeza, a dizer o que pensa com mais clareza e a fazer escolhas mais alinhadas com seus princípios. Porque agora você sabe o que é viver de forma coerente com sua essência. Morar sozinho te treinou para ser honesto consigo mesmo. E quando você aprende a ser honesto consigo, se torna incapaz de tolerar relações falsas, promessas vazias ou ambientes que não te respeitam. Você eleva o padrão do que aceita, e isso transforma sua vida por completo. Por fim, esse estilo de vida solitário e consciente te mostra que o verdadeiro sucesso não está no reconhecimento externo, mas na paz interna. Você entende que estar bem consigo mesmo é muito mais valioso do que parecer bem para os outros. Que viver de acordo com seus valores é mais recompensador do que seguir a cartilha da aprovação social, e que construir uma vida autêntica, mesmo que silenciosa, é um ato de coragem. Morar sozinho assim deixa de ser uma fase e se torna um caminho de construção interior, guiado pelo silêncio, pela presença e pela intenção. À medida que você avança nessa jornada, de morar sozinho, vai descobrindo algo que talvez nunca tenha tido tempo ou espaço para perceber. A importância de cultivar sua própria presença. Estar só não é apenas a ausência de outros, é presença plena de si. Quando não há vozes externas te moldando, surge a chance de ouvir a própria voz com nitidez. E ela, muitas vezes, diz coisas que foram ignoradas por anos. Morar sozinho é como ajustar o volume do mundo para finalmente escutar o que está abafado dentro de você. E isso muda tudo. A presença consigo mesmo é um estado de atenção, de acolhimento, de escuta interna. É quando você para de se distrair com o que está fora e começa a observar o que pulsa dentro. Suas necessidades emocionais, seus desejos verdadeiros, suas intuições. O estoicismo fala muito sobre o poder do agora, da consciência presente como ferramenta de liberdade. Epicteto ensinava que a felicidade não depende do que acontece, mas de como você interpreta e reage a isso. E essa interpretação só é possível quando você está consciente. E morar sozinho é uma imersão diária nesse tipo de consciência. Você começa a notar os pequenos sinais que antes passavam despercebidos. O cansaço que o corpo avisa, mas você ignorava. A ansiedade que surgia em ambientes lotados e que agora já não aparece mais. A paz que existe em fazer algo simples, como regar uma planta ou cozinhar uma refeição apenas para si. Tudo isso, antes considerado irrelevante, passa a ter um novo valor, porque agora não é mais sobre pressa, é sobre presença, sobre aprender a viver cada momento com inteireza, sem se anestesiar, sem fugir. Esse tipo de presença consigo mesmo fortalece sua capacidade de tomar boas decisões. Você começa a agir com mais consciência, a escolher com mais sabedoria, a perceber com mais sensibilidade o que funciona e o que não funciona para você. Morar sozinho se torna, então, uma escola de escuta, não apenas da mente racional, mas do corpo, das emoções, da intuição. E quanto mais você escuta, mais você entende, mais você acerta, mais você se respeita. A solidão, nesse ponto, vira uma ponte para a harmonia interior, e não mais um lugar de desconforto ou vazio. Mas essa escuta só é possível quando você aceita estar consigo. E isso, por incrível que pareça, ainda é um desafio para muita gente. Há quem fuja da própria companhia como se fosse uma prisão, mas quem se abre para essa convivência descobre uma presença acolhedora, paciente e cheia de sabedoria. O silêncio da casa vazia começa a parecer um colo. A rotina solitária começa a parecer liberdade. E o que antes era um medo passa a ser uma escolha. Uma escolha por se cuidar, por se respeitar, por se ouvir, com atenção, com carinho, com verdade. Essa presença cultivada no dia a dia, sem pressa e sem cobrança, vai se somando como uma reserva interna de equilíbrio. Nos dias bons ela celebra com você, nos dias difíceis ela te sustenta,
E essa é uma das maiores forças que alguém pode desenvolver: estar inteiro consigo mesmo, independente das circunstâncias. É isso que morar sozinho ensina, de forma sutil, mas profunda, que antes de buscar qualquer outra coisa no mundo, sucesso, amor, reconhecimento, é preciso buscar a si mesmo, e não há lugar melhor para esse encontro do que o silêncio de uma casa onde você é tudo o que há. Compton, o tempo. Morar sozinho também transforma profundamente sua visão sobre relacionamentos. Aquela ansiedade que antes existia para preencher o vazio com a presença de alguém começa a desaparecer. Você não sente mais a necessidade desesperada de companhia a qualquer custo. Isso não significa que você se torna frio ou fechado, mas que as relações passam a ser escolha e não carência. Quando você aprende a ser feliz sozinho, deixa de aceitar migalhas emocionais. O amor próprio cresce e com ele nasce a capacidade de se conectar com o outro sem perder a si mesmo. Essa mudança de postura é uma das mais libertadoras. Você começa a filtrar com mais clareza quem entra na sua vida e sob quais condições. Não há mais espaço para relações que drenam sua energia, para conversas forçadas ou para presenças que apenas ocupam espaço sem agregar nada. Morar sozinho te ensina a valorizar o silêncio, e por isso qualquer presença precisa ser melhor do que ele. Se alguém entra na sua rotina, é porque traz paz, inteligência, inspiração. Caso contrário, o seu próprio mundo, construído com tanto cuidado, continua sendo o melhor lugar para estar. O estoicismo defende que devemos cultivar relações baseadas na virtude e não na dependência. Sêneca dizia que um verdadeiro amigo é aquele com quem se compartilha a alma, e não apenas o tempo. E isso se aplica a todos os vínculos: amizades, amores, parcerias. Quando você se basta, as relações deixam de ser necessidade e passam a ser partilha. Você não quer mais alguém para te completar, mas para caminhar junto. E isso muda tudo, porque você deixa de aceitar pouco, de se contentar com menos, de se perder em jogos emocionais. Você se torna inteiro, e isso atrai outras pessoas inteiras. Ao morar sozinho, você também aprende a distinguir solidão de saudade. A solidão, quando bem vivida, te fortalece, mas a saudade te ensina sobre afeto genuíno. Você começa a perceber quais vínculos realmente importam. Aqueles que, mesmo distantes, permanecem dentro, que te inspiram, que te edificam, que te lembram de quem você é. E aprende a nutrir essas conexões com mais intenção, mais presença, mais verdade. Porque agora você sabe o valor de cada minuto e não desperdiça mais tempo com relações que não te elevam. Isso é maturidade emocional. E é um dos frutos mais preciosos da vida solitária. Esse refinamento dos relacionamentos não te torna solitário, te torna seletivo. Você já não busca quantidade, mas qualidade. Já não precisa estar cercado de gente o tempo todo para se sentir vivo. Porque sua vida tem valor mesmo no silêncio. Você aprendeu a se amar, a se cuidar, a se compreender. E esse amor próprio transborda, se expressa nas suas escolhas, no jeito que você se posiciona, no modo como lida com o mundo. Morar sozinho é, portanto, um treino de presença amorosa. Presença consigo e depois com o outro, sem invasões, sem cobranças, sem apegos doentios. No fundo, essa evolução faz com que qualquer nova conexão tenha mais chance de dar certo, porque agora você não entra mais nos vínculos para buscar o que falta, mas para compartilhar o que já existe em você. A carência cede espaço à abundância. A insegurança dá lugar à confiança, e a dependência é substituída por parceria. Morar sozinho, nesse sentido, te prepara para os relacionamentos mais saudáveis da sua vida, porque te ensina, de forma silenciosa, que antes de amar alguém, é preciso amar profundamente a própria companhia. Morar sozinho também redefine sua relação com os hábitos. Longe da influência direta de outras pessoas, você se torna o único responsável por criar e manter suas rotinas. Não há ninguém te cobrando para levantar cedo, para comer melhor ou para evitar excessos.
Toda decisão passa a ser interna. E isso, embora exija mais disciplina, também abre um campo vasto para construir hábitos que realmente fazem sentido para você. É uma oportunidade rara de moldar a própria vida com liberdade e consciência, sem a pressão de agradar ou seguir padrões externos. Nesse processo, você começa a notar que hábitos pequenos têm impactos profundos. Algo tão simples quanto arrumar a cama, tomar um banho com calma ou preparar uma refeição com atenção deixa de ser automático e passa a ser um gesto de cuidado consigo mesmo. O estoicismo defende que a excelência está nas pequenas ações, feitas com virtude. E morar sozinho te coloca exatamente nesse lugar, o de praticar excelência na simplicidade. Você descobre que viver bem não depende de grandes eventos, mas de como você conduz o seu cotidiano, minuto a minuto. A ausência de espectadores também te ensina algo poderoso: honestidade consigo mesmo. Quando ninguém está vendo, você não precisa fingir nada. Se está procrastinando, sabe que é responsabilidade sua. Se está cuidando bem de si, sente orgulho genuíno. Isso cria uma relação direta entre ação e resultado, sem desculpas. E essa clareza alimenta a integridade. Você começa a agir com mais verdade, a ser mais coerente com o que pensa e sente. Cada hábito construído nessa solidão passa a ser um reflexo da sua visão de mundo, não da expectativa alheia. Essa honestidade se estende ao autocuidado. Você deixa de fazer as coisas só para parecer saudável e começa a se cuidar porque realmente entende o valor disso. Alimenta-se melhor, dorme no horário, movimenta o corpo, respeita seus limites, não para mostrar isso a alguém, mas porque sente os efeitos na sua energia, na sua mente, no seu humor. Morar sozinho te dá a chance de experimentar o cuidado, sem plateia. E isso é transformador, porque quando o cuidado vem de dentro, ele se sustenta, ele vira base, ele se torna parte de quem você é. Outro aspecto importante dessa fase é a relação com o tempo livre. Sem compromissos obrigatórios impostos por outras pessoas, você passa a ser o arquiteto do seu lazer. E isso revela muito sobre quem você é. O que você escolhe fazer quando ninguém está ditando o ritmo? Quais hobbies te acalmam? O que te diverte de verdade? Morar sozinho te convida a preencher o tempo com atividades que alimentam sua alma. E aos poucos, você aprende a transformar o ócio em cultivo. O tempo que antes era ocupado por distrações, agora vira espaço para crescimento, aprendizado e criatividade. Tudo isso mostra que morar sozinho não é uma pausa da vida, mas uma fase intensiva de construção. É quando você tem a chance de plantar os hábitos que vão sustentar seu futuro. E se fizer isso com atenção, vai colher frutos que durarão por toda a vida. Porque os hábitos que você constrói na solidão não dependem de ninguém para continuar. Eles nascem da sua vontade, da sua consciência, da sua intenção. E isso faz toda a diferença. Um hábito criado na liberdade tem mais força do que qualquer disciplina imposta, porque ele é seu. E ninguém pode tirar isso de você. Um dos aprendizados mais valiosos de quem mora sozinho é a habilidade de lidar com imprevistos. Quando se está só, não há quem resolva os pequenos problemas do dia a dia por você. Se algo quebra, você precisa consertar. Se esquece de pagar uma conta, você lida com as consequências. Se o gás acaba no meio do preparo de uma refeição, é você quem precisa se virar. Esse tipo de experiência te obriga a sair da zona de conforto, a se adaptar, a buscar soluções. E com o tempo, desenvolve-se um tipo de inteligência prática que só a autonomia é capaz de forjar. Essa capacidade de resolver problemas sozinho fortalece o que os estoicos chamavam de virtude da resiliência. Para eles, a vida é imprevisível, e quem deseja viver bem precisa aprender a se adaptar às circunstâncias com coragem e serenidade. Morar sozinho é o cenário ideal para desenvolver esse músculo emocional. Você percebe que pode sim lidar com pequenos fracassos sem desabar. Aprende a rir dos próprios erros, a improvisar, a manter a calma quando as coisas não saem como o esperado. Isso cria uma confiança tranquila, aquela sensação de, se algo acontecer, eu dou um jeito.
Esse tipo de maturidade não vem da teoria, mas da prática. Não basta ler sobre independência, é preciso vivê-la. E morar sozinho é o campo de treino ideal para isso. Você passa a entender que a estabilidade emocional vem do domínio de si mesmo e não da ausência de problemas. A cada desafio enfrentado, você fica mais preparado. A cada dificuldade superada, ganha mais clareza sobre sua capacidade de agir com sabedoria. O que antes parecia difícil se torna apenas parte da rotina. E assim, dia após dia, você vai se tornando mais competente, mais centrado, mais forte. Outro efeito dessa vivência prática é o senso de autoria. Quando você resolve um problema sozinho, a vitória é sua. Quando algo melhora porque você agiu com calma, a conquista é sua. Essa autoria te alimenta emocionalmente. Você começa a enxergar sua casa, sua rotina e até sua mente como ambientes que estão sob sua influência direta. Isso te dá poder. E junto com esse poder vem a responsabilidade. Não há mais como culpar os outros, o governo, o clima, o azar. Você entende que, embora nem tudo esteja sob seu controle, sempre há algo que pode ser feito. E isso basta. O estoicismo ensina que devemos focar no que está ao nosso alcance e aceitar o que está além dele com serenidade. Morar sozinho te coloca exatamente nessa posição todos os dias. Há coisas que fogem do seu controle, como um cano que estoura ou um equipamento que quebra. Mas há sempre algo que você pode fazer em resposta. A forma como você lida com essas situações define o nível da sua paz. E quanto mais você pratica, mais natural isso se torna. Você não reage com desespero, reage com ação. Não reclama, resolve. Não culpa, age. Esse senso de responsabilidade pessoal aliado à resiliência prática molda uma mentalidade muito diferente daquela que vive esperando pelo outro. Você deixa de ser passivo diante da vida. Deixa de se sentir à mercê dos acontecimentos. Morar sozinho te transforma em alguém que observa, analisa e escolhe com mais precisão. Alguém que vive a filosofia na prática, que transforma a teoria em atitude e que compreende que o verdadeiro crescimento não acontece no conforto, mas na exposição direta aos desafios da realidade. É nesse ambiente, sem rede de proteção, que você aprende a voar com suas próprias asas. Morar sozinho também transforma a maneira como você lida com o dinheiro. De repente, todas as despesas são suas. Aluguel, água, luz, mercado, manutenção, imprevistos. Não há divisão, não há socorro imediato, não há desculpas. E isso te obriga a olhar para suas finanças com mais maturidade. Se antes você deixava para depois ou gastava sem pensar, agora cada escolha tem impacto direto na sua estabilidade. Você começa a perceber que viver com liberdade exige organização e que a verdadeira independência passa inevitavelmente por saber cuidar bem dos próprios recursos. Esse novo olhar te afasta dos impulsos. Aquela compra por impulso deixa de parecer tão inofensiva quando você sabe que vai faltar no mercado ou comprometer a conta de luz. Morar sozinho te ensina a priorizar, a planejar, a entender o valor do que você consome. Você passa a pensar 2 vezes antes de gastar com o supérfluo, porque agora você sente o peso real de cada escolha financeira. E nesse processo, você vai criando uma inteligência prática que é libertadora. A capacidade de viver bem com o que tem, sem depender de milagres ou resgates de última hora. Essa educação financeira não vem da escola, nem da teoria. Ela vem da prática. E morar sozinho é uma escola diária nesse sentido. Você aprende a montar um orçamento, a prever despesas, a guardar uma reserva. Aprende também a diferenciar necessidade de desejo e a perceber o quanto gastava com coisas que não faziam diferença nenhuma. O estoicismo defende uma vida simples, focada no essencial. E viver só te aproxima dessa filosofia. Você começa a se perguntar: o que eu realmente preciso para viver bem? E descobre que é muito menos do que imaginava. Além disso, a consciência financeira te dá segurança. Saber que suas contas estão em ordem, que você tem o controle do seu dinheiro,
traz uma paz que nenhum bem material oferece. Não é sobre ter muito, mas sobre saber lidar com o que tem. E essa serenidade se espalha para outras áreas da vida. Você dorme melhor, toma decisões com mais clareza, se sente mais dono de si. Morar sozinho te mostra que o dinheiro, quando bem administrado, é um instrumento de autonomia, não de ansiedade. Ele passa a trabalhar a seu favor e não contra você. Outro ponto importante é o respeito pelo próprio esforço. Quando você vê o quanto trabalha para pagar cada conta, começa a valorizar mais o que conquista. Cada item da casa ganha outro significado. A comida feita com suas mãos, a luz que você paga, a internet que você mantém ativa, tudo isso passa a representar o fruto do seu esforço. E isso te afasta do consumo inconsciente. Você deixa de comprar para impressionar ou preencher vazios. Passa a consumir por necessidade, por gosto verdadeiro ou por valor real. Isso é liberdade, gastar com consciência e não por impulso. Ao dominar suas finanças, você também se liberta emocionalmente. Deixa de depender da ajuda dos outros, de relacionamentos por conveniência, de trabalhos que te esgotam. Começa a escolher com mais clareza onde quer investir seu tempo e sua energia, porque sabe que tem uma base sólida. Morar sozinho, nesse aspecto, é uma verdadeira escola de responsabilidade financeira. E essa é uma das lições mais valiosas que você pode levar para toda a vida. Saber cuidar do seu dinheiro é saber cuidar da sua liberdade. E liberdade, como ensinam os estoicos, é o bem mais valioso que se pode conquistar. Conforme você se adapta à vida sozinho, começa a entender que o seu lar pode e deve ser um refúgio, um lugar de proteção, de energia restaurada e de encontro consigo mesmo. Longe de ser apenas um espaço físico, sua casa se transforma em um ambiente simbólico. É o espaço onde você pensa, sente, aprende, cresce. Cada canto passa a ter significado. A forma como você organiza, ilumina, cuida e vive nesse espaço afeta diretamente sua saúde mental e emocional. Por isso, morar sozinho é também uma oportunidade de criar com liberdade total o ambiente que você realmente precisa. O estoicismo valoriza a ordem, o foco e a harmonia. E a casa de quem vive só é um reflexo direto do seu mundo interior. Se há bagunça, ela revela confusão. Se há cuidado e simplicidade, ela revela clareza. Esse vínculo entre ambiente e mente passa a ser percebido com intensidade quando você é o único responsável por tudo o que está ao redor. E então, cada objeto, cada cor, cada escolha começa a carregar um sentido. Você começa a moldar o ambiente com mais consciência, eliminando excessos e tornando tudo mais funcional, mais leve, mais verdadeiro. Essa construção de um espaço harmônico também ajuda a consolidar sua identidade. Quando você vive com outras pessoas, inevitavelmente precisa ceder em preferências e estilos. Mas ao morar sozinho, você tem a chance de expressar quem é sem filtros. Pode criar um canto de leitura só seu, decorar com elementos que te inspiram, escolher a música que embala seus dias. Isso reforça seu senso de pertencimento, sua sensação de segurança. Sua casa deixa de ser apenas um lugar onde você mora e passa a ser uma extensão da sua alma, um espelho silencioso do que você valoriza. O resultado prático dessa personalização é o aumento da qualidade de vida. Um espaço limpo, bem organizado e conectado com seus valores melhora o humor, reduz a ansiedade e aumenta a produtividade. Você se sente mais disposto, mais leve, e começa a ver com clareza como pequenos ajustes fazem grandes diferenças. Mudar a disposição dos móveis, deixar entrar mais luz, trocar objetos quebrados por outros funcionais, tudo isso não é só estética, é saúde emocional. Morar sozinho te dá autonomia para fazer essas mudanças de forma rápida, sem depender da aprovação de ninguém. Mas há algo ainda mais profundo nesse processo. O lar se torna um símbolo da sua jornada. Cada mudança no espaço físico acompanha uma mudança interna. Quando você organiza, está limpando também as confusões mentais. Quando você renova um cômodo, está dando novo sentido a um pedaço da sua história.
E isso vai além da decoração. É sobre se olhar com mais cuidado, sobre construir um ambiente que te ajude a crescer. Um ambiente que te acolha quando o mundo lá fora estiver pesado. Um espaço onde você possa ser você por inteiro, sem máscaras, sem pressões, sem julgamentos. Morar sozinho é, portanto, a chance de transformar sua casa em um território sagrado. Um espaço de cura, de construção, de silêncio e de força. Não precisa ser um apartamento grande, nem ter móveis caros. O que importa é que ele seja verdadeiro, que tenha a sua energia, que funcione para você, que te ajude a viver melhor. O estoicismo nos ensina a focar no que está ao nosso alcance, e o seu lar está. Cuidar dele é cuidar de si. Criar ordem externa é criar ordem interna. E fazer da sua casa um refúgio é um dos atos mais poderosos de amor próprio. Conforme a convivência com a própria companhia se aprofunda, você começa a perceber que há um tipo de sabedoria que só floresce no silêncio. Não o silêncio externo, mas o silêncio interno. Aquele que surge quando a mente para de brigar com tudo, quando os pensamentos deixam de ser tempestades e passam a ser observações calmas. Morar sozinho favorece esse estado, porque retira a sobrecarga de estímulos e opiniões externas. Você passa menos tempo reagindo e mais tempo refletindo. E nessa pausa, começa a escutar com mais clareza aquilo que antes era apenas ruído de fundo. Essa escuta interior permite acessar uma intuição muitas vezes negligenciada. Você começa a sentir quando está indo contra seus valores, quando está repetindo padrões antigos, quando está ignorando algo importante. E isso não vem de fora, não está num conselho nem num livro. Vem de dentro. O estoicismo valoriza muito esse olhar interior, essa capacidade de examinar a própria vida com atenção e sinceridade. Marco Aurélio, por exemplo, tinha o hábito de escrever para si mesmo todos os dias, como forma de alinhar pensamentos e fortalecer virtudes. Morar sozinho permite exatamente esse tipo de prática, o cultivo de uma mente lúcida. Com o tempo, esse hábito de introspecção se torna natural. Você acorda mais consciente, dorme mais leve. Cria o costume de revisar o dia, perceber onde errou, onde acertou, o que pode melhorar. E sem a pressão de parecer forte para ninguém, você se permite ser verdadeiro. Se está triste, aceita. Se está feliz, celebra. Essa honestidade emocional é um presente raro, e morar sozinho é o terreno ideal para que ela floresça. Porque não há mais necessidade de performance, não há mais audiência, há apenas a realidade, e você dentro dela, com todas as suas luzes e sombras. Essa jornada silenciosa também te aproxima de algo essencial, o propósito. Quando você não está ocupado demais tentando agradar, convencer ou corresponder às expectativas externas, sobra espaço para se perguntar: o que eu estou fazendo aqui? Não como quem está perdido, mas como quem busca sentido. E o sentido, diferente do que muitos pensam, não aparece em grandes revelações. Ele vai sendo descoberto nas pequenas ações repetidas com intenção. Na forma como você cuida da casa, na escolha do que estuda, no projeto que começa sem pressa. Morar sozinho é o cenário ideal para esse tipo de construção. A liberdade de tempo e espaço também te permite testar novas ideias sem medo de julgamento. Quer tentar aprender um instrumento? Pode. Quer estudar filosofia ou mudar de carreira? Pode. Você tem autonomia para experimentar, errar, recomeçar. E tudo isso sem que alguém diga que é perda de tempo ou te questione por mudar de direção. Isso é poderoso, porque a maioria das pessoas vive presa a expectativas que nem percebe mais. Morar sozinho rompe essas amarras invisíveis e te convida a criar um caminho só seu. Um caminho que, mesmo simples, é autêntico. No final das contas, esse silêncio fértil que você cultiva começa a te transformar em alguém mais sábio. Não no sentido de saber tudo, mas no sentido de viver com mais presença, mais discernimento, mais intenção. Você deixa de reagir por impulso, passa a ponderar, passa a agir com mais clareza. E essa sabedoria silenciosa, que nasce do cotidiano, te acompanha para sempre. Ela te fortalece nos relacionamentos, nas escolhas, nas crises. Morar sozinho
Nesse sentido, não é isolamento, é expansão. Expansão para dentro, onde estão as respostas que ninguém mais pode dar por você. À medida que o tempo passa, viver sozinho também desperta uma valorização mais profunda dos pequenos rituais diários. Acordar e preparar um café, sentar em silêncio por alguns minutos antes de começar o dia, colocar uma música que te inspira enquanto arruma a casa. Esses gestos simples, quando repetidos com consciência, ganham uma força imensa. Eles passam a ser âncoras, referências de estabilidade em meio às instabilidades da vida. E de forma quase invisível, ajudam a organizar não apenas o tempo, mas também os pensamentos e as emoções. Quando se mora com outros, os rituais precisam ser compartilhados ou adaptados. Mas na solitude, você tem liberdade total para criar seus próprios códigos. Pode almoçar ouvindo uma palestra, meditar à noite e escrever antes de dormir. Não há regras impostas de fora. Isso permite que você crie uma rotina que respeita seu ritmo interno, algo extremamente valioso num mundo que vive exigindo velocidade. O estoicismo ensina que a paz não está no que acontece, mas em como você estrutura sua vida. E esses pequenos rituais são, justamente, estruturas de paz que você constrói com suas próprias mãos. Além disso, os rituais ajudam a cultivar a gratidão. Quando você está só, aprende a perceber o valor das coisas que antes pareciam insignificantes. Um banho quente num dia frio, o sabor de uma refeição bem preparada, a luz do fim da tarde entrando pela janela, tudo ganha um novo brilho. E esse olhar sensível muda sua postura diante da vida. Você começa a agradecer mais, reclamar menos, a saborear o que tem, ao invés de viver em função do que falta. Morar sozinho, nesse sentido, é uma escola de presença e de contentamento. Outro efeito transformador dos rituais conscientes é o fortalecimento da disciplina, não como algo rígido ou opressor, mas como uma prática de alinhamento interno. Quando você decide começar o dia com meditação, ou termina a noite lendo um livro, em vez de se perder em distrações, está treinando sua mente. Está dizendo, a si mesmo, isso importa. E esse tipo de coerência repetida dia após dia constrói um senso de direção. Você sabe para onde está indo, mesmo que ainda não tenha chegado lá, porque o caminho está sendo trilhado com consciência. Esses hábitos intencionais também criam estabilidade emocional. Em tempos de crise, são eles que te sustentam. Quando tudo parece instável lá fora, você ainda tem sua rotina, seu canto, seu café da manhã feito com calma, sua leitura antes de dormir. Esses detalhes viram pontos de apoio. Não precisam ser grandiosos, só precisam ser seus. E quando o mundo não está por perto para te dar suporte, esses rituais assumem esse papel. Eles te lembram que você tem o essencial, sua própria presença, sua capacidade de escolher, sua força silenciosa construída com consistência. Com o tempo, você percebe que esses pequenos gestos são, na verdade, grandes declarações. Declarações de amor por si mesmo, de respeito pelo seu tempo, de atenção à sua saúde mental. Morar sozinho permite que você transforme a rotina em ritual e o cotidiano em espaço sagrado. Você para de viver no piloto automático e começa a viver com intenção. E essa é uma das maiores revoluções que a solitude pode trazer. Ensinar que a vida extraordinária não é feita de grandes eventos, mas de pequenas escolhas diárias vividas com alma. Viver sozinho também te mostra, de maneira muito clara, a diferença entre estar ocupado e estar em paz. Quando a casa está cheia, quando as conversas são constantes, quando há sempre algo acontecendo ao redor, é fácil confundir movimento com propósito. Mas quando o silêncio toma conta do ambiente e não há ninguém para distrair sua atenção, você começa a perceber o vazio que muitos chamam de vida cheia. Morar sozinho te obriga a olhar para a qualidade do seu tempo, e não apenas para a quantidade de tarefas que preenche o seu dia. Esse entendimento profundo te faz repensar prioridades, atividades que antes pareciam importantes, compromissos, sociais vazios, distrações automáticas, obrigações que nunca foram suas, começam a perder o sentido, e em seu lugar,
surgem ações que verdadeiramente nutrem sua mente e sua alma. Você descobre o prazer de um momento sem pressa, de uma pausa sem culpa, de uma tarde dedicada a algo que te move por dentro. É nessa mudança de foco que você começa a construir uma vida mais autêntica, mais sua. Uma vida guiada não pelo barulho do mundo, mas pela clareza do silêncio. O estoicismo ensina que devemos agir de acordo com a razão e a virtude, e não em resposta ao apelo das multidões. Marco Aurélio alertava sobre o risco de viver como se fosse eterno, desperdiçando tempo com distrações e vaidades. Morar sozinho te coloca frente a frente com esse alerta. Você começa a entender que o tempo que tem é precioso e finito. E isso muda completamente a forma como você o utiliza. Não há mais tempo a perder com o que não ressoa com seus princípios. Cada escolha passa a ser um filtro. Cada ação, uma expressão de coerência. Nesse processo, a solitude se transforma em um filtro de valor. Você aprende a selecionar melhor o que consome, desde o que assiste até as conversas que permite. Aprende a dizer não com mais firmeza. Aprende que estar ocupado não é sinônimo de ser produtivo e que o verdadeiro progresso é silencioso. Ele acontece na mente que se organiza, na rotina que se simplifica, na alma que se alinha. Você começa a se libertar da ansiedade de fazer muito e abraça o poder de fazer bem. E essa mudança de mentalidade é libertadora. Outro ponto que se revela é a importância de viver com intenção. Morar sozinho te dá espaço para isso. Você deixa de seguir o fluxo dos outros e passa a construir o seu próprio. Passa a perguntar antes de agir. Isso é necessário? Isso é útil? Isso está alinhado com quem eu quero me tornar? E a partir dessas perguntas, começa a cortar os excessos. Menos coisas, menos compromissos, menos distrações, mais significado. Esse é o caminho estoico. Uma vida simples, mas cheia de sentido. Uma vida em que cada passo é dado com presença e não por obrigação. Ao fim desse processo, algo notável acontece. Você se torna mais leve. Não porque tudo ficou fácil, mas porque você aprendeu a carregar apenas o que é seu. A viver com menos ruído e mais verdade. A fazer menos, mas com mais presença. Morar sozinho nesse contexto deixa de ser uma fase de adaptação e se torna uma prática de liberdade. Uma liberdade silenciosa que não depende de nada externo, que não precisa ser anunciada, mas que transforma cada detalhe da sua existência. Porque, no fim das contas, a paz não vem do que você tem, mas do modo como você vive. À medida que você continua vivendo só, percebe que o tempo que passa consigo mesmo deixa marcas profundas, marcas de autoconstrução. Não são marcas visíveis como cicatrizes ou troféus, mas são sentidas na forma como você reage, como se posiciona, como pensa. Cada dia vivido na sua própria companhia é uma aula prática de responsabilidade, autonomia e maturidade. E o mais interessante é que essa transformação não acontece de forma explosiva. Ela vai se instalando aos poucos, quase sem alarde. Mas quando você olha para trás, percebe que não é mais a mesma pessoa de antes. Essa mudança silenciosa faz com que você se torne mais atento ao que realmente importa. As distrações perdem força, as urgências falsas deixam de ocupar espaço. Você começa a separar com mais nitidez o que é essencial do que é apenas ruído. E o mais importante, aprende a viver com mais leveza, porque já não está carregando as expectativas dos outros. O estoicismo ensina que não devemos viver para impressionar ninguém, mas para ser fiéis a nós mesmos. E morar sozinho é a oportunidade ideal para praticar isso, porque não há aplausos, não há plateia, só a sua própria consciência como guia. Com esse novo olhar, até a relação com o tempo se modifica. Você deixa de correr atrás de produtividade a qualquer custo e começa a buscar significado nas suas ações. Uma tarde tranquila pode ser mais valiosa do que uma agenda lotada. Um passeio silencioso pode render mais reflexões do que horas de conversa. Morar sozinho te mostra que não é preciso muito para viver bem. É preciso sim presença,
Atenção, intenção. A qualidade do seu tempo passa a depender da qualidade do seu olhar, e isso muda toda a experiência de estar vivo. Outra transformação importante ocorre na forma como você reage aos desafios da vida. As dificuldades continuam existindo, mas sua postura diante delas muda. Você se torna menos dramático, mais prático. Deixa de buscar culpados e começa a procurar soluções. E isso não é frieza, é sabedoria. É a consciência de que, como diziam os estoicos, não controlamos o que acontece, mas controlamos nossa resposta. Morar sozinho te ensina a treinar essa resposta diariamente, sem a proteção de terceiros, sem terceirização emocional. É você por você, e isso te fortalece como nada mais. Com o tempo, você percebe que o mundo interno se torna mais estável. As emoções passam a ser observadas, não reprimidas. As decisões passam a ser ponderadas, não impulsivas. E isso transparece nas relações. Você se torna alguém mais confiável, mais centrado, mais inteiro. E o curioso é que isso tudo nasce da solidão, uma condição que tantos evitam, mas que, se bem vivida, cura, estrutura, transforma. Morar sozinho não te afasta do mundo, te prepara para ele. E faz isso com a calma de quem sabe que está construindo algo sólido por dentro. Essa fase da vida, muitas vezes vista como solitária ou difícil, na verdade é uma oportunidade rara, uma chance de se reinventar, de se encontrar, de se fortalecer. Quando você mora sozinho, não há desculpas. Tudo o que você se torna é resultado das escolhas que faz. E é justamente por isso que essa experiência é tão poderosa. Porque te devolve a autoria da sua própria existência. E quando isso acontece, você descobre que viver sozinho não significa estar isolado. Significa finalmente viver com profundidade, com consciência, com verdade. Se você está vivendo essa fase de morar sozinho, ou está se preparando para ela, saiba que esse é um dos momentos mais poderosos de transformação pessoal que você pode experimentar. E para aprofundar ainda mais esse processo, recomendo fortemente a playlist Viver Sozinho. Nela, você vai encontrar reflexões, ensinamentos estoicos e ferramentas práticas para fortalecer sua mente, organizar suas emoções e viver essa jornada com mais consciência, autonomia e paz interior. Aproveite cada vídeo como um passo a mais rumo à sua liberdade emocional e crescimento pessoal. Clique agora na playlist Viver Sozinho e continue essa caminhada com clareza, força e presença.